E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu estava aqui falando com o Felipe que a gente não tinha conversado direito se ia entrar ao vivo na minha ou se entrar ao vivo na dele. Então a gente estava até, o pessoal da minha equipe falando, o pessoal já começando a entrar. Eu vou esperar o Felipe mandar o pedido aqui, o convite dele, aí eu aceito ele, o pessoal entrando aqui, já entrando bastante gente aí, fico muito feliz. Então, assim, a ideia de hoje, nossa, é realmente falar sobre esporte, tá? Muita gente aqui já me conhece de longa data, tem um pessoal novo que vai passar a me conhecer hoje aí. Esse processo, assim, do começo é sempre... Boa noite, Rita, tudo bem? Boa noite, Natalina. Natalina também está sempre nas minhas redes, o cara é artista também. E aí, Felipe, beleza? Tudo bom, Tudo doutor bem, André? meu? Tudo bem, tudo bem. Tá Pode correndo falar de muito onde é. aí? Porra, meu, sei lá, acho que eu perdi a carta nessa vida. Eu tava Não, operando na vai com CD, aí calma. foi, pô, a cirurgia foi um pouquinho mais longa, aí eu tive que vir correndo mesmo. Então peço até desculpa pro pessoal, porque eu tô na... O Reginaldo, meu amigão, ó, vocês podem curtir ele, que ele é fantástico. Eu vim numa correria louca, desatada, ainda tô na... Tudo bom, Reginaldo? Ainda tô na adrenalina da chegada, mas assim, Não, vai com calma. graças a Deus deu tudo certo de chegar no horário. Não, Aí, ele tem. pessoal, muita gente não me conhece, muita gente me conhece, muita gente que não me conhece, que está entrando porque veio por causa do Felipe. Eu sou o André, sou cirurgião de coluna, tá bom? Trabalho basicamente na CDI no Sírio-Libanês, meu consultório é ali na frente do Sírio também. O Felipe é especialista no esporte, inclusive ele foi meu treinador por um tempo, a gente começou até como aluno e professor, a nossa amizade, já somos amigos aí há Verdade. muitos anos, há muitos anos, e de um tempo para cá ele vem se especializando e trazendo a parte do trabalho dele para uma parte mais voltada ao assistencialismo das pessoas doentes. Então, em vez de fazer uma, uma atividade esportiva voltada para alta capacidade do atleta ou para os atletas de alto rendimento, ele mudou o foco para criar métodos de fortalecer estruturas que permitam que os doentes, as pessoas que têm doenças ou patologias específicas da coluna consigam praticar atividade física. Aí, eu vou deixar você se apresentar, mas é porque eu queria falar isso que eu acho que é legal. O, eu estava vindo pensando aqui, né, no caminho que eu tava vindo de carro aqui, eu estava vindo pensando quando a gente começou a treinar. Então, o pessoal que me conhece, assim, eu sou fanático por artes marciais. Eu treino isso desde pequeno. É o meu esporte. Eu gosto muito de futebol também, mas depois, 3 cirurgias no joelho esquerdo e uma no joelho direito, Felipe. Aí minha mulher falou: Ó, se você não entendeu que você não nasceu para jogar bola, Deus está te avisando. Meu filho joga bola melhor do que eu. Aí, quando eu conheci o Felipe, eu já fazia artes marciais e o Felipe veio para trabalhar como personal comigo. E a gente ficou um bom tempo junto, mas ele não veio para me treinar como personal, assim, melhorar minha capacidade respiratória, Sim, sim. melhorar isso. Ele veio para fazer um trabalho específico que me permitisse melhorar o meu desempenho praticando artes marciais. Então, eu faço judô, faço jiu-jitsu, faço muay thai. E faço MMA às vezes quando eu não tenho que operar muito, que eu posso quebrar a mão. Então, o Felipe ele já tem essa expertise de individualização do trabalho para cada atleta. Então, na época, quando ele me treinava, a gente fazia um treino totalmente diferenciado, porque era para Sim. trabalhar o que eu precisava para fazer artes marciais. Não era para eu ficar mais forte, não era para eu ficar maior ou menor. Então, assim, eu queria começar essa live de hoje deixando uma mensagem importante que é assim, vocês têm que saber o profissional que vocês querem e para que vocês querem. Assim, não adianta você comprar uma Ferrari para fazer um rally. Assim, ela não vai andar na terra. E o contrário também é verdadeiro. Então, desculpa Verdade. aí me prolongar aí, Felipe, mas se apresenta aí Não, pro mas pessoal. Gustavo, meu mestre, está aí, dono da Jab Lutas, fantástico, é associado à Grace. Então, quem for aqui de São Caetano quiser vir treinar com a gente, vai ser um prazerzão enorme. legal. Não, ó, gente, é exatamente isso que o doutor André falou. Quando vocês pretendem iniciar uma prática de atividade física, seja por uma recomendação médica, ou seja por uma necessidade, ou seja por uma vontade, a primeira coisa que vocês precisam fazer é o que vocês querem, qual é a modalidade. Então, normalmente, quando as pessoas não têm um histórico esportivo,
elas partem para caminhada ou normalmente partem para uma atividade que leve a ela a um segundo passo que normalmente é ou o emagrecimento, onde muitas pessoas falam assim, eu preciso fazer determinada atividade porque me leva ao emagrecimento. E muitas vezes ela não vai te levar ao emagrecimento e vai te levar a uma vulnerabilidade no corpo. É onde eu coloco essa condição. Até falei na semana passada sobre lutas e muita gente procura a prática de lutas diversas, o Muay Thai, o boxe, o jiu-jitsu eu acho que já nem tanto, mas por conta do condicionamento que a luta leva, e aí um Sim. gasto excessivo de calorias, e consequentemente as pessoas não têm uma ideia do risco de impacto que elas estão sofrendo, sendo que elas estavam paradas há Ó, pouco tempo. você tá falando uma coisa super interessante, por exemplo, até onde eu treino, a gente tem, por exemplo, as equipes de Muay Thai, que eu tava falando é a Jab Lutas, se o pessoal quiser entrar, é porque lá é um lugar muito diferente, entendeu, Felipe? É família, entendeu? Você tem o pai e o filho. Então, por exemplo, assim, no horário que o Andrezinho treina, que ele faz jiu-jitsu das 6h15 às 7, que é o horário do sub-7, abaixo dos 7 anos. Até 7 anos ele tem 6. Divide o tatame no meio, as mães, beach tênis, a gente fala depois. As mães treinam Muay Thai do lado e os pais treinam jiu-jitsu com os filhos pequenos do outro. Mas não é Ainda um bem. Muay... Legal, mas assim, não é um Muay Thai voltado para, eu quero ser lutador profissional de Muay Thai e sair dando... Não. É um Muay Thai voltado junto com aeróbico, que é voltado para essa parte realmente assim, olha, eu quero queimar calorias em uma atividade que envolva artes marciais, até para ser uma coisa assim, não tão maçante quanto você puxar peso, por exemplo. Sim, Então, sim. assim, tem até dentro das artes marciais, o que você está falando é muito importante, porque existem versões diferentes. Você pode ter um Muay Thai voltado para queima de caloria, e você pode ter um Muay Thai voltado para uma luta profissional. São coisas diferentes. Perfeito. Você pode ter o boxe voltado para um lutador de boxe. Eu quero ser um boxeador profissional. Tudo bem, não vai ser o mesmo treino de você. Eu quero lutar boxe para melhorar a minha condição física, que seria, pô, fantástico também. Então, assim, a questão é o que você quer. Então, quando a gente vai fazer ciência, que também eu tenho um monte de artigo publicado, como você, quando a gente vai fazer ciência, e você quer, por exemplo, pessoal que está ouvindo a gente, porque às vezes não vem muita gente hoje, mas assim, ao longo das semanas tem 10 mil, 20 mil, 50 mil visualizações. Então, às vezes a gente está falando para poucos hoje, mas para muitos no futuro, porque isso vai ficar Exponencial. aí, exatamente, gravado. Então, assim, é super importante. Quando a gente vai fazer a questão de um trabalho científico, quando um aluno meu vem fazer um trabalho científico, eu falo para ele assim, primeiro, qual é a pergunta? Assim, é assim que você Isso começa. mesmo. Não adianta você começar a dividir público, pessoas, método, estatística. Não, assim, qual é a pergunta? O que você quer que seja Disso. respondido? Eu quero saber se prótese é melhor que artrodese. Pronto, então a sua pergunta é, prótese é melhor que artrodese? Então a partir daí a gente vai começar a desenvolver o resto. Então, uma grande pergunta que eu acho que vale a pena tanto para o indivíduo que quer praticar por ter uma doença, como o indivíduo que quer praticar sem ser uma doença, a primeira pergunta é o que você quer e o que você procura. Assim, Perfeito. eu acho que isso daí seria a primeira pergunta. Hoje, se eu não me engano, a gente deixou para conversar mais sobre Esportes esportes de impacto. de esportes de impacto. Vamos lá. Sim. Como que você quer? O que você quer? Que você quer chamar de pergunta aí? Deixaram umas Não, e perguntas ó, aí. ó, eu recebi uma pergunta que é clássica, que eu recebo muito aqui, e eu vou até fazer para você, e aí você dá uma olhada. Um rapaz falou assim para mim, ó, Felipe, eu estou ajudando meu pai, que ele é acamado, ele tem Alzheimer, ele fica na cama por muito tempo no dia, então eu ajudo ele a trocar fralda, banho, higienizar. Nesse momento que eu fico ajudando ele a se levantar e a sentar, eu sinto muita dor na coluna. Isso é péssimo. Consequentemente, é muito peso, essa posição de flexão de tronco para lombar Péssimo. é péssimo. Péssimo. Ó, assim, Ele falou assim, eu tive... Por favor, só termina. complementando, ele falou assim, Desculpa. e além disso, eu gosto de correr. É uma atividade que me gera um prazer. Então eu corro todo dia. Eu falei, nossa, Então, nossa, eu tava pensando são nisso. dois fatores Não, você diferentes tava que falando, levam a eu tava desconforto. pensando numa paciente que eu tenho um carinho enorme por ela, chama
Agora me fugiu o nome dela, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Vai ter um carinho nome por ela porque eu operei a lombar, a Fátima. Operei a lombar uma vez, fiz uma cirurgia para tirar uma hernia de disco. Depois eu fiz uma cirurgia por via anterior para colocar uma prótese, um alívio. E agora a gente está programando de operar a cervical. Ele entrou na mesa para operar a cervical e aí tivemos uma intercorrência e eu tive que reagendar. Mas a questão dela é o seguinte, era o mesmo problema, ó, minha mãe está doente, está com Alzheimer e eu estou sobrecarregada. E ela foi indo, Felipe, indo, e eu fui vendo ela só piorando, piorando, piorando. E, pô, ela tava, mas ela foi piorando de uma tal maneira que uma hora eu cheguei e falei, chega. Chega, assim, ó, eu sou o seu médico, entendeu? Assim, eu não sou o médico da sua mãe. Sim. Eu não sou o médico do seu irmão, eu não sou o médico da sua irmã, eu não sou o médico do seu marido, eu sou o seu médico. Chega, não dá mais. Você precisa cuidar de você, porque senão, assim, e pô, tiver uma conversa super franca e super legal, e por mais triste que possa parecer, e às vezes a gente fala assim, pode ser que um dia aconteça comigo, ou com você, ou com nossos pais, mas chega uma hora que determinados pacientes eles têm que ser institucionalizados, a gente não tem mais condição de tratar desse tipo de paciente. Às vezes você acha que você vai, eu vou pôr meu pai no asilo. Não, você vai dar para o seu pai o cuidado que você não consegue dar. Sim. Então, assim, pode soar meio frio, mas às vezes, não estou dizendo que seja em todos os casos, mas assim, às vezes isso daí é uma opção que ela tem que ser pensada para o bem do paciente, não é para o seu bem-estar, não é, eu sou acomodado, não, é assim, eu não tenho condições de cuidar do meu pai. Então, se a gente for pegar, ó, eu tenho hoje 41 anos, tenho quase 1,80, devo estar pesando aí perto dos meus 90 quilos. Estou 4, 5 quilos acima do que seria o meu peso ideal para o meu biotipo. Se eu for ter que levantar um adulto com Alzheimer, seria um esforço sobre-humano para mim. É muito pesado. Exatamente. E eu sou um homem grande, pô. E as pessoas não entendem que é o seguinte: é um peso morto. Então, assim, você levanta um peso que é um peso morto. Então, é uma carga muito grande de peso você cuidar de um familiar doente. Em relação à corrida, vou deixar até você falar mais desse, que você entende mais do que eu, mas eu vou falar a orientação superficial que eu dou como médico. Eu digo assim, ó, quer correr? Corre na rua, com tênis adequado, pelo amor de Deus. E eu falo assim, não usa sapatilha. A sapatilhazinha, ela é linda para você pôr no pé. Mas o que você precisa é de amortecimento. Então, busque um tênis que traga um amortecimento adequado, que pode até ser mais barato do que a sapatilha mais bonita. Sapatilha é para corredor profissional, em que os dois pés vão pesar, sei lá, 50 gramas, eu não faço ideia. Então, o peso do calçado vai influenciar no atleta que vai correr uma maratona de 41 quilômetros, não é para as pessoas normais. Outra coisa que eu sempre aconselho é não correr em esteira. Em esteira, se você puder, até 6,5 km por hora. Até 6,5 km por hora, você tem um impacto adequado. Quando você corre mais do que 6,5 km por hora, o ideal é você dar uma roubadinha. Eleva ela 10 graus. Exato. Inclina ela mais ou menos 10 graus, porque aí você vai tirar a sobrecarga do disco de L4, L5 e de L5, L5. Sim. Quando você corre na rua, o impacto vai ser nas grandes articulações do joelho e do quadril. Quando você vai correr na esteira, é que a marcha é muito complexa, não dá pra gente explicar aqui. Até as pessoas não entendem que é cair, não é andar, né? Cair. Sim. Então, quando você anda na rua, você tem o impacto contra o chão, a reação e a força de propulsão para frente. Isso resumindo, pelo amor de Deus, gente, tá certo? É o resumo do resumo do resumo. Quando você anda na esteira, a esteira anda para trás, não é você que empurra a esteira para trás, né, Felipe? Não, então, perfeito. assim, Eu vou até tomar uma distância para a gente fazer essa mecânica para o pessoal entender bem. Quando você está na esteira, você consegue me ouvir bem, né? Que eu estou de microfone de lapela. Eu consigo te ouvir bem, Beleza. Quando a gente está na esteira, quem está correndo é o chão. Você não está correndo, você está parado. Você está na fase estática, você está só se movimentando. Mas exatamente. O chão tá... Quando você está no chão, correndo na rua, você tem o tempo correto da absorção do impacto, da transição da passada, e aí você faz a alternância de passo, fase aérea para a perna oposta. Então você consegue ter o tempo correto de absorção, movimento cíclico da perna, né? Flexão, extensão de quadril, e você tem o empuxo e a absorção para a perna seguinte. Na esteira não dá tempo, porque na hora que você pisa, automaticamente o chão já foi para trás. Aí, exato.
Para A manter você parado sobrecarga... no meu lugar. Você está mudando a zona de... Você está distribuindo de maneira anômala a zona de impacto por uma Exato. região que é o público nosso, que são os pacientes que têm problema na coluna. Aí Perfeito. vem a grande pergunta, que a sua explicação foi brilhante. Eu acho que todo mundo conseguiu entender bem o ponto de aonde a gente quer chegar aqui na live. A gente não quer chegar aqui na live de ensinar vocês. A gente quer que vocês abram novos horizontes para procurarem Sim, conhecimentos e procurarem profissionais capacitados, como o Felipe está mostrando. perfeito. Onde que vem o ponto aí da corrida? Ah, então eu não posso correr? Pode. Só que você tem que saber o que você está fazendo para você poder fazer isso. Ah, eu Perfeito. posso fazer crossfit? Pode. Ah, mas eu operei 6 vezes a coluna. Eu posso fazer crossfit? Pode. Mas eu vou precisar te ver umas 20 vezes. O Felipe vai precisar trabalhar com você uns 6 a 8 meses. Aí você vai fazer crossfit. Então, Sim. a diferença do doente para o indivíduo normal é que você precisa se preparar para fazer aquilo. Mas hoje, com a tecnologia, eu queria que todos os pacientes aqui, e os que não são pacientes, entendessem que existem maneiras diferentes da gente ver a medicina. Então, por exemplo, outro dia eu vi um médico velhão que a paciente chegou assim e falou assim: doutor, eu só tenho dor quando eu faço isso. Aí ele falou assim: então não faz isso, minha senhora. Então não faz. É só isso, não faz mais isso, tá resolvido. Assim, não é a maneira como a gente pensa, entendeu? Ainda mais nas instituições que eu trabalho e no nível de excelência que a gente trabalha. A gente pensa muito o contrário disso. Assim, vamos usar todos os artifícios possíveis que a medicina tem e que as outras áreas da saúde têm para você fazer o que você quer. A gente volta lá no ensinar no começo da nossa live para quem não pegou. O que você quer? É Qual isso é a aí. pergunta? Ah, eu quero escalar o Everest. Tudo bem. Então você vai escalar o Everest, mas não vai ser amanhã. Quando surge essa pergunta para mim, Felipe, eu quero correr. Aí eu sempre peço para o pessoal fazer um checklist comigo. Então, quem está nos acompanhando pode fazer esse checklist, já vai respondendo essas perguntas, tá? E é importante você colocar essas 6 perguntas aí, anota e deixa na sua porta da geladeira. Dependendo da resposta, você já pode começar amanhã. Então, olha que interessante. Então, a primeira coisa é assim, ó, você tem uma lesão diagnosticada? Então, você já passou com o ortopedista, já passou com o doutor André, já passou com o doutor X. Você tem lá uma hérnia de disco, uma espondilolistese, você tem uma lesão, uma cirurgia, uma artrodese? Tem. Então, é um fator. Você está numa fase aguda de dor? Isso é importante saber. Porque se Super você falar, importante. tô, eu não Não, tô então conseguindo não ficar em pé, pode. não é o momento de correr. Não é o momento de correr. Não, eu tenho uma lesão, ela tá quietinha. Por quê? Eu tenho uma aluna de 80 anos com 3 hérnias de disco e aí eu faço lá um treino misto, um pouquinho ela vai na esteira, a gente consegue controlar bem o ambiente, eu mantenho a inclinação dela leve, outra hora ela vai na Sim. bicicleta, outra hora ela vai fazer os agachamentos, levantamento terra, faz uma sequência muito legal de exercícios para a musculatura profunda do abdômen, para dar uma boa sustentação ali na coluna dela. Mas pode correr com lesão. O que não pode estar na fase aguda de dor. Isso é importante, tá? Exatamente. Então, assim, tudo pode. Então, se a Tudo pergunta é eu pode. posso, pode. Pode. Qual é o caminho que a gente vai ter que percorrer para você conseguir? Aí é outra conversa. Eu Sim, queria sim, fazer duas sim. observações aqui. Uma moça colocou aqui, ó, meu pai tinha ela, e depois que ele veio a óbito, comecei a ter dor lombar. Ela, para quem não sabe, é uma Sim. das doenças mais terríveis que tem, que chama esclerose lateral amiotrófica, que ela vai causando uma perda de função de distal para proximal então vai paralisando a perna, vai paralisando o braço e a pessoa morre no final por parada cardiorrespiratória. O pulmão não ventila, a pessoa morre por asfixia. O meu avô morreu disso, então assim, eu sei o que é ter ela, tá certo? E ela falou assim, e eu comecei a ter dor depois que meu pai faleceu. Isso daí, minha filha, desculpa até pela minha filha, foi super indelicada, porque passou muitas mensagens, eu não lembro seu nome, mas perdão, o termo foi ruim. É porque você é mulher. E a mulher, ela é uma criatura absurdamente especial. Então, quando a mulher ela tem um familiar doente, ela bloqueia todos os impulsos dela e se dedica àquele familiar. Aí, quando aquele familiar se vai, é que o cérebro dela permite com que ela
volte a sentir dor e a sentir as coisas. Então, provavelmente você já tinha um problema degenerativo, você já tinha uma lesão na coluna, e o fato de ter ficado esses anos todos tratando do seu pai só foi agravando o seu quadro. Mas o seu cérebro bloqueou por amor, porque a mulher era capaz de amar o que o Preciso homem não ser é capaz de forte, amar. né? Sou eu ou eu. Então ela bloqueou você pelo seu pai. Quando seu pai foi, o seu cérebro começou a ter neurônio para conseguir entender o que estava acontecendo com você. Então, assim, para você que fez essa procura, pô, por favor, procure um atendimento médico com a maior brevidade possível, para que a gente entenda o que esteja acontecendo com você e agora é a hora de você se cuidar. Uma outra pergunta que eu achei muito legal também, que eu acho que cabe para nós dois, que fala assim, para quem tem problema na coluna, a musculação é o mais indicado? Eu vou falar agora não como médico, depois eu dou minha opinião como médico, depois do Felipe. Eu vou falar como atleta e como paciente. Então, assim, eu precisava aumentar o meu desempenho dentro do esporte que eu praticava. Eu procurei o Felipe para fortalecer a musculatura e me dar o treinamento que me permitisse melhorar o meu desempenho dentro do que eu precisava. Então, nós fizemos fortalecimento de grupos específicos, nós treinamos muito equilíbrio, porque eu vou estar com uma perna, vou estar com a perna. Nós treinamos Sim. muito equilíbrio, nós treinamos muito exercício de prancha para fortalecimento de core e musculatura abdominal, nós fizemos vários tipos de abdominal, nós fizemos vários exercícios com cargas diferentes. Então, assim, eu vou responder para você assim, com toda a certeza do mundo. Sim, a musculação é maravilhoso para qualquer paciente. O que é importante da gente discutir aqui é assim, como ela vai ser feita, de que forma ela vai ser feita e como ela vai ser trabalhada para cada indivíduo e para cada objetivo. Então, quando eu vou falar com meus pacientes, eu falo brincando, ó, não vai lá na academia, tem aquele negócio lá. Hoje você vai fazer tríceps e peito, amanhã é bíceps e costa, depois perna e ombro, porque tem que dar 48 horas de intervalo entre um grupo muscular e É o outro, para ele clássico. hipertrofiar, para você ficar bonito. Tá, eu falo meus pacientes, eu falo assim, ó, lá o meu compadre entrou aqui, grande ortopedista, faz regeneração, quem quiser seguir ele, o nome dele é inconfundível, Lay. O professor já falava assim, lá, ele falava eu. Então, assim, ele faz medicina regenerativa, é muito bom nisso. Então, assim, a pergunta, então, assim, o cara vai lá na academia e faz isso. Não, aqui a gente não quer estética. Thiago é um monstro do Muay Thai, mora na Tailândia, campeão mundial de Muay Thai. O cara é fantástico. Obrigado, Thiago. Uma honra ter você aqui. Só os caras mais importantes aqui, o pessoal tá brilhando. Então, assim, a musculação, ela é muito importante, só que você tem que voltar para o que você quer. Ah, eu quero estética, tá? É um treino. Ah, eu quero melhorar minha corrida. É outro treino. Eu tenho dor lombar porque meu core tá fraco. É o que o Felipe dá mais atenção no canal dele. É outro treino. Você poderia complementar para mim, Felipe, isso que eu Sim, estou sim. falando, para ver se faz sentido, por Não, favor? faz total. E os seus exemplos foram excelentes. E aí eu vou trazer a luz aqui para o pessoal, porque assim, normalmente o que o pessoal pensa? Musculação. Vou na academia. Normalmente o pessoal investe numa academia com um preço menor, porque tem uma quantidade enorme de equipamentos. Só que quando você está sentado no equipamento, ele trabalha bastante a sua musculatura superficial, a sua musculatura externa. Então você vai trabalhar o braço, você vai trabalhar o peito, você vai trabalhar as costas, mas você vai trabalhar pouco a musculatura profunda do tronco. É onde a gente atinge nas pranchas, onde a gente atinge no equilíbrio, onde a gente atinge no processo de estímulo respiratório. Toda essa cadeia de musculatura profunda, além da parte do aquecimento, mobilizar a articulação correta que vai ser trabalhada nesses dias. Muitas vezes as academias não trabalham isso. E o que, que acontece? Você chega lá, você faz pouquíssimo, normalmente você vai para a esteira fazer uma caminhada e vai para o equipamento puxar peso. E isso é pobre de estímulo, infelizmente. E os professores não estão capacitados para trabalhar com movimento. Por quê? Porque quanto menos tempo você fica na academia, mais fácil é para o professor te orientar sentando no equipamento e mandando você trocar só os E pinos. não, eu quero te interromper uma coisa, porque você falou, muitas vezes o professor não está capacitado. Eu queria só fazer uma pontuação aqui, porque, por exemplo, eu conheço vários colegas assim maravilhosos em termos de conhecimento e que fazem um atendimento mediano.
aos seus pacientes por uma questão de remuneração e tempo. Então, por exemplo, hoje, tanto no meu consultório particular como no hospital que eu trabalho, que é referência mundial, eu sou muito bem remunerado para fazer o que eu faço. Então você vai lá, você vai ter 1 hora do meu tempo. Eu vou parar ali, se você quiser conversar 1 hora sobre o seu relacionamento com o seu marido, conversamos 1 hora. Mas assim, eu sou muito bem remunerado para fazer o que eu sou pago para fazer. Então eu consigo te dar o melhor que existe em termos de medicina para você, porque eu estou individualizando para você, porque você está comprando o meu tempo. É isso Então, mesmo. isso que você pontuou na academia, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa está gastando o mesmo valor, mas com investimento errado. Porque ele está investindo na franquia e não está investindo no profissional. Exato. Então, Mas é o assim, que a maioria das academias fazem. ele tá gastando o mesmo dinheiro e não dá. Hoje eu não moro mais no prédio que eu morava com ele, mas, pô, a gente treinava numa academiazinha minúscula. Ele Sim. fazia voar, pô, puto, que nós trabalhando de bola e rotador. E, pô, foi uma das épocas que eu tinha o melhor desempenho atlético, mas hoje eu já nem tenho esse tempo. A Vá Valente, ela fez uma observação aqui, assim, primeiro, Vá, seguinte, você tem uma história de câncer e de que sobreviveu ao câncer e fez 6 anos de quimio. Então, parabéns por estar viva e por ter vencido uma doença aí. Você deve ser uma mulher fantástica. O que me preocupou aí na sua observação não foi a questão da piora da dor, porque não tem muita relação com a quimio nem com o tumor. Foi a questão da extrusão. Então, assim, essa sua hérnia, essa sua protusão, eu tinha um abolamento e ele virou uma hérnia de disco extrusa. Pô, legal. Não pode não ter relação com o câncer, pode ter relação com 6 anos de inatividade, de quimioterapia sem exercício, de fraqueza muscular por sedentarismo, etc, 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 etc e tal. Então, a palavra extrusão, ela já deixa o cirurgião de coluna arrepiado, porque aí já é um degrauzinho a mais no termo de gravidade. Então, seria muito bom você passar com um especialista de coluna e fazer uma análise mais detalhada do seu quadro, para você realmente entender o que está acontecendo com o seu corpo. Olha, hoje eu estou curada do câncer e eu quero melhorar o meu condicionamento físico e minha coluna não deixa. Me parece que você quis dizer isso. Pô, legal. Vamos procurar um cirurgião de coluna, vamos acertar o seu treinamento, o seu tratamento e vamos te deixar melhor. Ó, doutor André, eu nem sei o que está acontecendo comigo. Ótimo, então vamos fazer uma reunião? Vamos sentar comigo, vamos conversar, deixa eu entender você, aí eu vou ligar para o seu oncologista, vamos ver qual é o estágio da sua lesão, qual é o seu prognóstico, aí a gente vai ver qual é o melhor caminho a seguir. Eu tô vendo a Nath aqui, ó, Lima Fonseca, ela só tá sorrindo na foto, mas se eu não me engano, é uma menina fantástica que hoje é uma fotógrafa de sucesso e que instrumentou para mim há muitos anos. Se for a pessoa que eu acho, você faz um joia aí dizendo que é você mesmo. Uma pessoa também, assim, um ser humano fora de série que testemunhou eu fazendo várias barbaridades aí. Porque às vezes você arrisca a sua vida pela do doente, às vezes você se coloca em situações ali que você não deveria fazer, mas pelo amor à profissão você fala, não, eu vou assumir qualquer risco, mas eu só saio daqui com esse cara bom. Então, às vezes, a nível de, eu não sei se é em nível D ou a nível D, eu acho que é a nível D, mas a nível de Brasil, às vezes a gente é obrigado a, às vezes, até colocar o nosso CRM aí em risco para salvar a vida dos outros. Ô Felipe, e deixa eu fazer uma pergunta para você. Você comentou uma coisa muito legal em relação à fase aguda da doença. Então, eu costumo muito falar para o pessoal assim, intensidade e duração. É de forte intensidade? Procura atendimento médico. Dura há muito tempo? Procura um atendimento médico. Então, eu sempre falo para o pessoal, ó, pessoal, fica na cabeça, intensidade e duração, intensidade e duração. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu tenho visto muito resultado bom seus, inclusive com os pacientes meus, assim, como que varia o treino daquele paciente que tem problema de coluna que não é cirúrgico, para aquele que é recém-operado e está querendo uma vida nova e daquele que já está no estágio mais avançado. Como que você prepara e individualiza esses casos? Então, normalmente como que funciona? Assim, eu sigo até um protocolo, mas que acaba não sendo engessado. São só algumas fases, vou te explicar mais ou menos como que eu procedo. E aí vai assim, ó. Então, assim, o cara tá na fase aguda de dor, tá travado, tá com
uma hernia de disco, muita dor, irradiando na perna. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeira coisa é a tua recomendação aí, parte química, vai entrar com analgesia, medicação anti-inflamatória, para diminuir. Aí, aonde entra o meu trabalho? Eu vou trabalhar com esse aluno alguns movimentos que ele não chega a sentir a amplitude do movimento com dor. Então, ele não pode alcançar o limiar de dor. Então, se Legal. fazer uma flexão de joelho, de quadril, né? Se levantar a perna dói, para. A partir daí, você vai ter um ângulo de trabalho que ele já não pode doer. Se ficar sentado dói, a gente vai trabalhar em pé. Se ficar em pé dói, a gente vai trabalhar sentado. A gente vai Isso que é iniciar, legal. e vai iniciar o processo de fortalecimento através de estímulo hipopressivo, através de estímulo de bloqueio respiratório, através de contração abdominal, às vezes dos músculos adutores da coxa, porque os músculos adutores eles terminam dentro do assoalho pélvico. Então eu consigo acionar o abdômen pelo movimento interno do joelho e não só pela flexão do tronco. Então, assim, dependendo do quadro que o aluno apresenta, eu vou por um caminho, eu vou para o outro, né? Então, E assim, aí, eu não sei se vocês pegaram o que o Felipe quis dizer, mas ele quis dizer assim, que eu também falo isso de uma maneira superficial. Eu falei, gente, não tem problema você chegar em casa, o corpo esfriar e você ter dor. O problema é ter dor na execução do movimento, porque seu organismo está sim, falando para você, olha, tá te causando dor. A dor, você tem a dor da doença, perfeito. Mas, pessoal, você tem a dor do mecanismo de defesa. É assim, eu coloquei a mão no fogo, queimou, eu tirei. É um mecanismo de defesa, queimou, eu tirei. Se não queimasse, você deixar a mão no fogo até o quê? Até você olhar a bolha, até você sentir o cheiro de queimado. O Leandro entrou aqui também, meu amigo. Então, assim, é fundamental que vocês entendam que a dor ela também é um mecanismo de defesa. Então, Marcos Vinícius também, não é interessante, você não pode ter dor na execução do movimento. Então, vocês viram que interessante que o Felipe falou? Ó, você vai fazer um exercício X de pé, se ele te causa dor, você vai fazer sentado. Se ele te causa dor, você vai fazer deitado. E vice-versa. Mas eu vou conseguir trabalhar aquele grupo muscular de uma maneira em que ele vá se fortalecendo sem você ter dor na execução dele. e às Então, vezes assim, ele nem se fortalece só, mas às vezes eu tiro o bloqueio mental que você tem de executar determinados movimentos. É como uma pessoa que manca. Ela tá vendo, às vezes ela não tem mais nenhum problema, não tem mais nenhum déficit de altura de uma perna para outra, nenhum desequilíbrio de quadril. Às vezes a escoliose não interfere, mas ela manca porque ela reprogramou mentalmente que o mancar vai tirar aquela dor dela. Então é onde a gente tem que reprogramar a movimentação. putz, isso aí tem até um nome, né? Não é reprogramação mental, mas eu vou lembrar o nome, gente, mas isso é super interessante. É, a Ana Kelvin, há uns minutos atrás, eu espero que ela esteja aí, ela falou que ela tem uma escoliose grave, mas que ela é paratleta e se ela operar a escoliose, ela vai continuar sendo paratleta. É o seguinte, a escoliose é um desvio nesse plano. Então você vem, você vai ter um desvio assim. A coluna fica em S. O que acontece? Ela tem várias causas. Ela pode ser idiopática do adolescente, é um problema do crescimento. Ela pode ser congênita, nasceu com uma vértebra mal formada. Ou ela pode ser neuromuscular. Neuromuscular, que me parece o caso da Ana, que é o seguinte, é alguma doença ou uma lesão, um acidente automobilístico, ficou paraplégica, ou é alguma doença neuromuscular em que um lado acaba puxando mais do que o outro. Um não funciona, o outro puxa, vai entortando. A indicação, as escolioses neuromusculares, elas tendem a evoluir e elas precisam de uma avaliação muito criteriosa. Mas nos casos da escoliose neuromuscular, Ana, qual é o principal objetivo? Provavelmente ninguém que está aqui vai entender, mas você vai entender. O objetivo é adaptar o paciente à cadeira. Esse é o objetivo. O objetivo não é trazer mobilidade, o objetivo não é estético, o objetivo é adaptar o paciente à cadeira. Às vezes você vai ficando tão torto que você não consegue mais apoiar na cadeira. Aquele braço começa a machucar aqui, o bumbum levanta, você não consegue ter apoio. Então, o principal objetivo do tratamento da escoliose neuromuscular é isso aqui, ó. Alinhar a pelve com o solo e colocar o tronco rígido em cima da pelve. Esse é o objetivo. Então, quando a gente tem aquela escoliose neuromuscular grave, que a gente vê na CD, naquelas crianças com paralisia cerebral,
Às vezes quem não entende fala assim, pô, André, mas você vai gastar essa fortuna de dinheiro nesse menino que nem tem capacidade mental. Eu falo, vou, porque eu tô deixando a mãe livre. Porque ela não vai pegar, como a gente estava discutindo no começo, uma massa toda disforme. Ela põe a mão na costinha, ela faz assim, a criança senta. Ela faz assim, a criança deita. Porque eu tenho a pelve alinhada. Uma massa toda disforme você não carrega de casa. Você não consegue. Você precisa de uma maca. Uma ambulância que venha do SUS, põe a criança na maca para levar a criança dentro do médico. Uma criança na cadeira, você pega a criança, senta na cadeira de roda e transporta. Então, respondendo a pergunta da Ana, Ana, o seu caso, assim, com certeza que operando a sua escoliose, mesmo que grave, você vai continuar exercendo a sua função de para-atleta sem problema nenhum. A minha pergunta é, essa escoliose, ela está progredindo? Ah, está. Você tem certeza? Eu não sei se você tem certeza. Por quê? Para a gente ter certeza, teria que fazer raio-x a cada 2, 3 meses por um ano, para documentar essa progressão. Está progredindo em que velocidade? A sua cadeira é adaptada? Você exerce todas as suas funções dentro da sua cadeira? Você tem dor ou você não tem dor? Ó, eu vou fazer a sua cirurgia, você vai voltar a ser para-atleta, só que você vai voltar a ser para-atleta daqui a um ano. Quantos anos você tem? Qual é o seu tempo de atividade útil? Ah, 2 anos. Então tá bom. Então vamos conviver com essa escoliose, vamos ganhar a Olimpíada daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos eu te opero. Então, assim, existem muitos fatores no tratamento do indivíduo que tem que ser conversado olho no olho. Eu costumo, Felipe, contar um caso muito legal que é assim. Eu era formado há pouco tempo, aí chegou uma paciente, era uma senhorinha, tinha uma escoliose degenerativa. Paciente de idade, ela tinha uma escoliose degenerativa. Coluna bem torta, eu falei para ela, falei assim, ó, nós vamos fazer o seguinte, assim, nós vamos começar abrindo seu umbigo, e sua barriga, vamos afastar todos os seus olhos, vamos tirar os 3 discos doentes, mais doentes de baixo, vamos colocar 3 próteses para a senhora ganhar lordose, que é curvatura, voltar a fazer bumbum, depois a gente vai virar por trás, a gente vai fixar de T5 até S1, que é mais ou menos quase a altura do pescoço até lá embaixo, a senhora vai ficar com o tronco retinho, certinho de uma adolescente de 18 anos. Ela falou, nossa, doutor, legal, mas eu só queria que tirasse essa dor minha, que ela começa aqui no bumbum e ela vai até na ponta do pé quando eu sento para brincar com meu neto. Ah, então, dona Maria, para tirar essa dor não precisa de nada disso. Eu faço um cortinho de 3 centímetros, coloco o microscópio e solto esse nervinho, você vai ficar sem essa dor para você brincar com o seu neto. Então, o que você quer? Então, não é o que Exato. eu, André, quero. Entendeu? Não É é o isso que aí. o Felipe quer. O Felipe ele não pega um paciente dele que vai lá e ele fala assim, ó, vamos fazer isso. Não, ele vai conversar primeiro, ele vai entender quem é você. Ele vai entender quais são os seus objetivos, em que fase do estágio você está. Aí ele vai programar um tratamento individualizado que vai permitir com que você faça crossfit. Então a pergunta é, eu tenho 2 cirurgias na coluna, eu posso fazer crossfit? Pode. Pode. Amanhã? Não. Talvez não. Talvez não. Talvez Mas não. a gente pode preparar você para que você atinja esse sonho ou atinja esse objetivo. Eu venho falando, eu falei umas 3 vezes CrossFit, Felipe, porque é uma pergunta muito recorrente a questão do CrossFit e eu vou perguntar para você, tá? Eu vou fazer uma pergunta por uma dúvida minha. O que eu falo, pessoal? Eu falo assim, ó, o CrossFit é uma atividade física consagrada no mundo. O resultado em termos de melhora do padrão estético, melhora cardiovascular, melhora de desempenho, melhora atlético, é indiscutível. Você não tem como pegar uma pessoa que fez 1 ano e meio, 2, 3 anos de CrossFit seguido e você não falar que ele teve uma evolução física. Sim, é Então, considerável. considerar. O que eu costumo falar é assim, o CrossFit é excelente, eu não sei se você está preparado para ele, porque é um exercício de altíssima demanda e que provavelmente não deve ser a sua primeira escolha para começar a retornar para a atividade física. Eu estou sedentário, 20 quilos acima do meu peso e eu não consigo subir um andar de escada. Eu quero voltar ao exercício. O que você vai fazer? CrossFit. Então, assim, não é o problema, não é que o CrossFit tem alto índice de lesão, no meu modo de ver. O CrossFit tem alto índice de lesão em pessoas que praticam CrossFit sem a condição física mínima de praticar CrossFit. E no CrossFit especificamente, eu vejo muitas vezes, a Ana Paula, minha comadre, entrou e eu operei ela, inclusive, é uma família, beijo, Aninha. Eu vejo um problema muito grande em relação ao CrossFit da questão dos professores.
que exigem dos alunos o que eles não podem dar. O professor ele tem que ter a sensibilidade de saber o quanto cada aluno pode dar ou não. Qual é a sua opinião sobre o CrossFit, Felipe? Então, vamos lá. O CrossFit, a gente pode interpretar ele de duas formas, tá? Pode interpretar ele como uma atividade de fortalecimento, como se você fosse para uma academia, como se fosse para um estúdio de treino funcional, ou se fosse para o CrossFit. Então, eu quero fazer uma atividade física de fortalecimento. Eu não vou me pegar naquelas atividades desgastantes, extenuantes. Legal, pode fazer, é bacana, desde que você conheça um professor que vai te orientar da forma adequada. Mas nas três atividades são iguais. Só que o CrossFit ele tem uma demanda dentro do box que ele é levado igual a um esporte. Então existem os games, né? Os CrossFit Games. E aí ele é tão lesivo quanto o futebol, principalmente a articulação de joelho, coluna e quadril. Por quê? Porque ele leva o aluno a uma competição interna com ele, com o grupo, que às vezes ele já não tem mais a capacidade física para executar determinados movimentos. Mas ainda o coach, ou o professor, ou o mestre, como chame, o cara está hiperestimulando. Por quê? Porque é uma prática desenvolvida do militarismo. Uma prática Exatamente, então, assim, desenvolvida... você veio bem de encontro com a questão que eu falo. Eu sempre falo isso, eu falo assim, o problema não é o CrossFit, o problema é quem está te ensinando ele. É isso aí. Entendeu? Assim, eu acho muito bonito de ver, aqueles agachamentos, o cara levanta, o cara traz o peso, levanta, eu olho, só de olhar eu acho bonito de ver. Mas eu falo assim, quantas repetições você vai fazer? De que maneira você vai fazer? É individualidade para você? Eu gosto muito talvez não seja nem a opinião que eu vou dar, talvez nem de longe seja uma opinião médica, tá? É uma opinião assim, pessoal. É uma opinião, só eu escrever o nome aqui para eu responder ele. É uma opinião pessoal. Eu gosto muito do competir, do conceito de assim, competir com você mesmo. Sim. Sim. Você não tem que ser melhor do que o cara do lado, você tem que ser melhor do que você a cada dia. Né? Hoje eu fiz 20 flexões e amanhã eu fiz 20, depois 20, depois 20, depois 21. E eu não fiz 22. E o cara do lado, nem sei, nem olhei para a cara dele. Eu estou competindo comigo. Esse conceito assim, de eu melhorar, eu acho fantástico. Essa competição o tempo todo exacerbada com o desempenho alheio, eu não gosto. Assim, não gosto na minha vida pessoal, não digo nem na minha vida de treinamento, eu digo na individualização dos meus negócios, na individualização das minhas empresas. Eu, como professor, eu não comparo aluno. Assim, eu tenho um aluno meu que opera sozinho. Ele vê eu fazendo, eu era assim, ele vê eu fazendo e ele executa. Eu não preciso dar atenção para ele. Eu tenho outro que eu tenho que pegar pela mão e ensinar, mas assim, um não é melhor médico do que o outro. Eles são pessoas diferentes, que têm características diferentes e necessidades diferentes. Então, assim, a musculação é excelente? É excelente. A sua musculação é boa? Não sei quem está te treinando. Então a gente sai de novo, a gente faz aquele looping e volta para assim, sair da máquina, do mecânico, do automático e dar um step back, dar um passo para trás para o individual, para o ser humano. Qual é a função do ser humano? Quem é o ser humano que te treina? A cabeça que pensa, o que não é algoritmo. Sim. O que não é linear. E o Felipe tem isso, que ele ia me treinar, eu não era linear. O treino que ele fazia para mim era o meu treino. Ele falava, doutor André, eu programei para você essa semana isso. Cada vez era uma vez, tinha vez que era elástico. E todas as vezes era um grupo muscular diferente. E todas as vezes o dia seguinte dele era pior do que o dia que se eu lutasse MMA com um profissional, o dia seguinte era mais dolorido. Não, Porque eu estava exatamente. Você me perguntou do protocolo. Eu passou aqui, eu vou só voltar aqui o pessoal que está com a dor aguda, lembra que a gente falou? Sim, sim. Então, assim, o pessoal entra na química, faz a medicação, faz o movimento, não chega no limiar de dor. Isso aí vai durar mais ou menos uma semana, 10 dias. A partir daí, a gente vai entrar numa questão de fortalecimento, que a gente vai chamar de fase de reparo, mas que não vai poder ter nem rotação, nem flexão de tronco. Então, ainda entra a musculatura. Exatamente. Flexão com rotação associada é o que tem pior para a coluna e o que pode dar uma disco é flexão com rotação associada. Exatamente.
Exato. Aí vai até uns 20 dias nessa condição de fortalecimento, evitando o movimento de flexão. A gente pode até entrar no mínimo movimento de extensão, mas nunca flexão e nunca rotação. A partir desses 20 Associados, né? dias, associados. A partir desses 20 dias, a gente vai treinar e vai dar estímulo anti-rotação e anti-flexão, que é totalmente diferente. Então, assim, a gente vai usar o quê? A força da gravidade. A prancha, eu não preciso ir para o solo diretamente, eu posso fazer uma prancha na cadeira. É uma atividade anti-flexão. A força da gravidade está atuando sobre a nossa coluna. E a gente está com os braços pendurados aqui na cadeira. Então, a gente tende a fazer uma hiperextensão de tronco ou uma flexão torácica. O que eu vou fazer? Eu vou manter toda a minha musculatura profunda ali em contração e vou evitar. E se eu fizer uma prancha lateral, eu vou evitar essa inclinação lateral. E aí eu posso trabalhar com os elásticos, os movimentos antirrotacionais também. Então, eu estou trabalhando toda a musculatura profunda do abdômen, todo o multífido, transverso, eretores da espinha, estabilizadores do quadril e lombar. A partir daí, o aluno vai... A partir do 20º dia, ele já está muito melhor, voltando à marcha, à caminhada, e aí ele vai E embora. assim, o pessoal tem que ter em mente que assim, você tem o cérebro, do cérebro sai a medula, da medula saem todos os nervos. Então, assim, a medula e os nervos, elas são o seu sistema nervoso central. Você tem o cérebro e a medula. Ela é a continuação do seu cérebro. Ela é a ligação do computador com todo o resto. E ela é protegida pela coluna. Então, ela é uma estrutura extremamente nobre que tem que ser protegida em todos os indivíduos para a prática de qualquer atividade física. Então, independente da sua idade, se você não entendeu que você tem que proteger a sua coluna, você já está um passo atrás. Então, assim, é muito importante essa conscientização. O Anderson Ger Silva, eu não consegui ler o relato dele porque foi um pouco extenso, mas ele colocou alguma coisa em relação a ter uma clínica aqui na minha cidade, eu posso voltar a fazer jiu-jitsu. Olha, o jiu-jitsu é excelente. Você trabalha todos os grupos musculares, você não tem grandes impactos porque você não cai ou coisa assim. Você trabalha por baixo, ganha alongamento, trabalha por cima, ganha explosão. Então, assim, eu não tenho dúvida de dizer para você assim, sim, você tem potencial de voltar a praticar jiu-jitsu. Agora, não conheço o seu caso, pode ser que você precise ser operado antes de voltar a fazer jiu-jitsu. Mas é o que eu e o Felipe a gente vem batendo aqui. Você tem potencial de fazer tudo. Não sei qual é o caminho que você vai ter que percorrer até chegar a desempenhar a função X, Y ou Z, mas caminho você tem. Eu queria pedir um favor para o Jackson e a Rita, que são meus assessores, que eles estão aí na linha. Eu quero saber o seguinte, para deixar a live gravada, vocês gravam por aí, meninos, ou eu que tenho que finalizar e gravar por aqui? Então, se vocês puderem escrever aqui para ver como é que a gente faz para deixar gravada, a gente deixa gravada. A Rita ou o Jackson, eles vão deixar também gravado o contato do Felipe, o canal do YouTube e o Instagram dele. Bom, o YouTube dele é fantástico, ele ensina um monte de coisa no YouTube dele, assim, de grátis, né? Como o pessoal Tá. fala. Aí, aqui no Instagram tem um monte de exercício gratuito que eu narro e falo pro pessoal, ó, faz assim, essa Exatamente. posição, é tudo Então, gratuito. então assim, isso daí é até um objetivo, porque assim, às vezes o pessoal vem aqui e, ó, já mesmo que eu preciso salvar. É a câmerazinha com mais que eu entro para salvar, é isso? Às vezes o pessoal acha que tudo, né? Tudo gira em torno de dinheiro, né? Às vezes muita gente já tudo gira em torno de dinheiro. Não, Assim, é não, gratuito. O é conteúdo assim, é exatamente, é a função de você, da gente trazer para vocês assim um pouco de conhecimento, entendeu? Trazer um pouco do que a gente sabe. Eu venho aqui, meninas da Medellín, explica melhor aí o que que eu tenho que clicar, tal, não sei o que, para a gente deixar gravado, por favor. Não, assim, ó, É, doutor, peraí, já deixa eu te explicar, então, que eu sempre é, salvo as minhas lives aqui. então vai lá. Quando a gente encerrar e finalizar, e aí você apertar o X que acabou, aí O ele vai X te é a perguntar. câmerazinha com X, a câmerazinha com X? Não, aqui em cima mesmo Ah, do não, seu o lado X aqui em direito. cima. Ah, já vi, Isso. beleza. Ah, Aí ele já vai perguntar se você deseja compartilhar aquele compartilhar. conteúdo. Aí você deve ter Sim, a sua capa salva. Aí sim, você tem. já coloca a capa e já foi. Ele já subiu. Beleza.
Aí, falando aqui para o pessoal, então, é o seguinte, o objetivo é que vocês adquiram um pouco de conhecimento comigo, com o Felipe. Graças a Deus, por você e o Felipe, a gente não precisa disso. Eu acordei hoje 6 horas da manhã, atendi um monte de manhã, atendi um monte à tarde. Saí da CD, Felipe, era 9h20. Eu vim correndo para poder estar aqui. Essa live ela não vai me trazer um ganho financeiro. Eu estou aqui para poder conversar com você, pelo prazer das pessoas poderem assistir e para que pessoas assim se inspirem para ter uma vida mais saudável dentro do que é possível. Entendeu? E Perfeito. quando eu digo dentro do que é possível, eu digo dentro do que é possível, assim, sem falta de hipocrisias. Porque às vezes você pega tipo um pai de família que ele fala, doutor, eu pego 3 horas de ônibus para chegar no trabalho, trabalho 8 horas, não é? Trabalho assim 8 horas, depois eu chego em casa depois de não sei quantas horas de ônibus. Você quer que eu faça exercício? Quero! Quero. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Vamos descobrir junto. Vamos baixar um aplicativo, vamos procurar um Ah, profissional. Vamos entrar acessa meu na página canal do aí, pode Felipe. fazer. Exatamente. Então, assim, depois que a gente acabar aqui, as meninas vão deixar todos os seus dados, os seus canais, os seus canais, tudo gravado para que o pessoal consiga te encontrar aí com facilidade e consiga aproveitar um pouquinho do seu trabalho. Então, como a gente tem pouco tempo, se você quiser fechar aí, Felipe, eu ia Vou fechar. Vou agradecer. fechar dando mais uma informação de qualidade para o pessoal, para quem pratica algum esporte de impacto, tênis, corrida, futebol, basquete, para vocês terem uma ideia do nosso peso do corpo em relação a esse movimento de corrida. Que nem eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu tenho 70 quilos. Quando eu estou na fase aérea da corrida, então eu estou com os dois pés fora do chão, estou na fase do ar, o meu peso é o meu peso absoluto. Então, 70 quilos no ar. Quando eu inicio o processo de aterrissagem e coloco o meu antepé no chão, que é o processo certo, aterrissar com o meio pé e nunca com o calcanhar. A aterrissagem no calcanhar transfere muita energia e aí a coluna fica sobrecarregada. Então, aterrissagem com o médio pé. O peso nosso dobra. A gente vai para, no caso meu, vai para 140 quilos. Quando eu inicio a fase de absorção de energia e a transferência para a perna contrária, o peso triplica. O meu peso vai para 210 quilos numa perna só. Imagina como a atividade de impacto exige de todos os discos, toda a articulação da coluna, toda a articulação ali que envolve toda aquela parte paravertebral na absorção e dissipação de energia. E aí o cara vai correr uma maratona. Ou então ele está acima do peso, ele quer começar a correr porque ele Exato, acha também é um que grande vai problema enorme. emagrecer. Então Exato. é isso que eu queria trazer essa informação para vocês. Cuidado ao começar a corrida como uma atividade sem orientação de um profissional. Eu acho que é isso aí. Eu quero deixar o pessoal que não está sabendo, tem meu livro, foi lançado em março aí, Como Vencer na Vida Sendo Apenas Você. É um manual aí de como atingir o sucesso. Tem uma parte enorme voltada para mercado financeiro, mercado de opções, enriquecimento, planejamento mental, neurolinguístico e várias formas aí de vocês se aprimorarem. Quem quiser, entra na minha página, é fácil de comprar. Tá na Livraria Cultura, tá na Livraria Nobel, tá na Martins Fontes, tá no Life Center Shop, tá no comprar é fácil. É só digitar o nome da obra lá que compra e é um livro que ficou super legal. Felipe, queria te agradecer por aceitar o convite de vir conversar aqui com o meu público e com o seu. Assim, é sempre um prazer enorme poder conversar com você. Fico muito feliz de ver a sua evolução pessoal. Você realmente é uma pessoa que vem se destacando muito aí no mercado e muito na vida. Cresceu muito de como eu te conheci para hoje. Você É realmente cresceu verdade. muito como pessoa. Você hoje é um homem muito mais desenvolvido do que você era quando eu te conheci. Te conheci mais garoto, hoje você já é mais adulto. Parabéns. Parabéns. Muitos evoluem, muitos involuem e a Sim. grande maioria passa a vida inteira no mesmo sem conseguir essa evolução. Então, parabéns pela sua evolução profissional, parabéns e obrigado pelos pacientes que eu te encaminho, que você trata e que vem apresentando aí um resultado fantástico em termos de evolução e de motivação e de crescimento, tá bom? Para o Legal, fico pessoal que feliz. assistiu a live, tanto o pessoal do Felipe quanto o meu, a live, se eu conseguir, tá? Porque geralmente a minha assessoria de imprensa está aqui. Eu não vou falar o nome delas para não fazer uma propaganda negativa, porque ninguém veio hoje, porque é tardezinho.
Aí eles estão muito cansados. Sabe, o pessoal da publicidade, tipo, 10 horas eles estão dormindo, eles só começam a trabalhar 10 horas no dia seguinte. Eles têm uma vida meio atípica. Assim, não tem ninguém aqui. Então, assim, se eu não vou deixar, eu não vou falar qual é o nome deles, tá? Mas se eu não conseguir deixar gravado, vocês me perguntam amanhã que eu vou falar para vocês no privado, aí vocês cancelam eles, tá bom? Fica combinado Coitado. assim, se eu não conseguir deixar gravado. Se eu conseguir deixar gravado, aí eu coloco o nome para vocês mandarem um obrigado. Ô, Felipe, eu vou terminar aqui, porque o pessoal fala que você sempre tem que acabar com o pessoal querendo mais, e não com o pessoal É, querendo ir isso aí, isso embora. aí. Vamos Vou marcar a pedir para próxima. Vamos marcar a pausa. Vou pedir para as meninas deixarem seu contato. Quem quiser te achar, vai te achar com facilidade. E é isso aí. Eu espero que aí ao longo dos meses aí que o pessoal assista e receba essas informações, que a gente consiga mudar a vida de Legal. alguém. Se a gente conseguir mudar a vida de um, pô, já valeu todo o tempo Com despendido aqui. certeza. É isso aí. Tá bom? O da minha equipe também avisou aqui que tá deixando a live gravada. Aí eles gravam pelo YouTube, onde está sendo Ah, transmitido no meu ótimo, canal. ótimo. Aí já tira de mim a responsabilidade. Pessoal, Não, obrigado pela mas grava, presença. grava o seu aí, que fica mais Vou fácil para gravar, é mim. apertar o X e subir. Eu vou lá, vou gravar. Perfeito. Pessoal, Valeu, doutor obrigado André. por tudo, Obrigadão. obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer. Vai ficar gravado aí. A gente coloca uma legenda, coloca os dados. Tem meu livro, tem o Felipe aí disponível, tem minha equipe, tem eu disponível. Quando vocês precisarem, a gente está à disposição. Um beijão em todos vocês aí. Fiquem com Deus. Boa semana. Valeu, gente. Falou, Um Felipe. Um abraço. abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.